Então tá, Joy. Então, gente, a partir de agora, a palestra vai ser gravada, tá? Com a permissão da palestrante Vânia e dos demais membros aqui presentes, dos demais participantes. Então, inicialmente, eu vou dar alguns recadinhos para vocês, mas antes, gostaria de agradecer a presença da Vânia por ter topado participar e dar essa palestra para a gente na Semana de Ciência e Tecnologia. Agradecer também todos os participantes aqui presentes, que vocês possam aproveitar bastante a palestra. E é uma palestra que vem aí do evento, né, da Semana de Ciência e Tecnologia, a nossa SCT 2021. É um evento que ele é realizado anualmente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. E esse ano, o tema do evento é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. Então, teremos aqui a palestra sobre mudanças climáticas e comportamento fisiológico das plantas. Outros recados importantes. Vocês precisam se atentar que mais ao final da palestra eu vou divulgar no chat o link para a presença. Então é muito importante que vocês não percam esse link. Quem está aí, né, registrado, cadastrado, precisa colocar o seu CPF para garantir também o seu certificado de participação. Então, faltando aí uns 20 minutinhos para finalizar, eu coloco no chat e ele fica aberto até um tempinho de fechamento da palestra, tudo bem? Outra coisa, eu gostaria que vocês não ligassem o microfone enquanto a palestrante estiver falando, porque isso pode dar interferência. Então, vamos manter aí, né, os microfones todos desligados e podem ligar quando for a questão de perguntas. Então, quando a gente abrir para as perguntas, vocês podem colocar ou no chat ou ligar o microfone mesmo. Tudo bem? Então, se atentem a essas questões de microfone e também do link que vai ser colocado no final. Então, a palestra de hoje, como eu já falei, né, mudanças climáticas e comportamento fisiológico das plantas, vai ser ministrada pela professora Vânia Tomazelli de Lima. Ela é bióloga, assim como eu também sou bióloga, e atualmente ela faz seu doutorado em Ciências Biológicas e Biologia Vegetal pela Unesp de Rio Claro. Então, Vânia, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade. Então, boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite, Marina. Para mim é uma honra estar participando dessa semana e poder contribuir, né, um pouquinho aí para o conhecimento de vocês. E esse é um tema que atualmente, né, é um tema que está aí, né, sendo notícias, enfim, as mudanças climáticas, elas de fato estão ocorrendo, né, e eu vou falar para vocês um pouquinho como que essas mudanças climáticas podem alterar a fisiologia das plantas. Está aparecendo aí para vocês a apresentação, certinho? Tá, sim. Tá, então, como a Marina falou, eu sou a Vânia e eu faço doutorado nessa área de fisiologia vegetal, né, e vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a influência dessas mudanças climáticas. Bom, eu acho que vocês já devem ter ouvido, né, em algum momento sobre essas mudanças, mas o que de fato né, o que é essa mudança climática? Então, são alterações no clima que está ocorrendo no mundo todo. E essas alterações, principalmente pelo aquecimento global. Então, saiu, né, esse ano um informativo do IPCC 2021, e eles fizeram uma estimativa de que até 2100 possa ocorrer um aumento da temperatura, né, de até 4 graus, se continuar, né, da forma como estamos, né, com toda essa emissão, né, de gases do efeito estufa, que é a principal causa, né, dessas mudanças climáticas. Então, essas emissões, né, de gases do efeito estufa, principalmente do CO2 na atmosfera, têm causado esse aquecimento global. Esse aquecimento global, ele vai causar também outras alterações, né? Então, como o efeito estufa.
o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né? E é ele que permite que ocorra a vida aqui na Terra, porque esse efeito estufa, ele mantém a temperatura, uma temperatura ideal para que ocorra, né, a vida, né? Esse efeito estufa é o que mantém a temperatura da Terra. Só que com algumas ações, né, humanas, enfim, tem ocorrido um aumento desse efeito estufa, né? E esse aumento do efeito estufa é o que causa esse aumento da temperatura, principalmente pela queima, né, de combustíveis fósseis através dos automóveis, indústrias, usinas, enfim. As queimadas também provocam, né, a essa emissão desses gases do estufa, o desmatamento, a decomposição do lixo. E aqui no Brasil, a principal causa, né, desse aumento, né, desses gases do efeito estufa ocorre principalmente pelas queimadas e também pelo desmatamento. Então, vocês devem estar acompanhando as notícias aí dos últimos anos, né, o ano passado, esse ano, as queimadas, né, que estão ocorrendo no Pantanal, que já ocorreu na Amazônia, enfim, né? Então essas queimadas elas têm ocorrido e ultimamente, né, tem sido bem abrangente essas áreas, né, de queimadas, e isso tudo contribui para a emissão desses gases do efeito estufa. Então a tendência é aumentar essa temperatura, ela ia aumentando. Então nós já temos sofrido com isso, né, com esse aumento da temperatura, se nós formos comparar há muitos anos atrás e agora, né, então já ocorreu um aumento dessa temperatura, e a estimativa, então, do IPCC é para que, se continuar da forma como está, aumentar ainda mais esse aquecimento global, né? E isso vai causar alterações não só nas plantas, né? Enfim, tudo que está ligado aí pode sofrer alterações. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como essas mudanças climáticas podem alterar, então, a fisiologia das plantas, né? Então, essas mudanças climáticas, então, causam, né, o aquecimento global, e esse aquecimento global vai causar uma alteração na precipitação, seja pela falta, né, ocorrendo aí as secas, ou pelo excesso de chuva, né, causando aí enchentes, alagamentos. Então, a gente observa que quando está muito quente, né, e quando chove, vem geralmente aquela chuva, né, com ventos, tornados em algumas regiões, né, do planeta. Então, esse aquecimento global pode causar a seca, né, também alagamentos, enchentes, queimadas, e tudo isso vai contribuir para essas mudanças climáticas. Então, as plantas, no seu ambiente natural, elas estão sujeitas a, a passar por algum período de estresse, né? E, e, e com as mudanças climáticas, isso tende a intensificar esses estresses, né? Então, eu coloquei aqui para vocês duas imagens, onde nessa primeira imagem aqui, né, simbolizando uma seca, nós temos aqui uma árvore que ainda está verde. E nessa outra imagem, na seca, já uma árvore aqui que já perdeu as suas folhas, né, que está secando. Então, um ambiente estressante, ele pode ser estressante para uma planta, para uma espécie, e pode não ser para uma outra espécie. Então, um mesmo ambiente não vai causar uma mesma resposta em todas as plantas, porque cada espécie ela responde de uma forma diferente. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que isso ocorre. Então, falando de estresse, o que, que é o estresse, né? Eu achei que só eu que ficava estressada, né? E quando eu descobri, as plantas também ficam estressadas. Mas como assim, né, que as plantas elas ficam estressadas? O que, que é esse estresse? Então, é um fator externo que vai exercer uma influência desvantajosa sobre a planta. Então, imagina só, uma planta que
ela, no seu ambiente natural, ela está acostumada ali com uma umidade do solo em torno de 70%. E aí, quando ocorre uma seca, essa umidade do solo, ela cai para 50% ou 25%. Né? Então, essa mudança, né, dessa umidade do solo vai causar, já é pode ser um ambiente estressante para essa planta. Então, é esse fator externo causando, então, aí uma mudança na planta. Então, ela vai sofrer, ela vai sentir essa baixa umidade do solo. Então, isso é um fator estressante para ela. E aí ela vai responder de várias formas, né? Então, como eu sei que uma planta ela está estressada? Então, através do índice de sobrevivência da planta, né? Então, vamos supor que eu tenho ali numa casa de vegetação 100 vasos. Desses 100 vasos, ocorreu a morte de mais de 50% das plantas. Então, quer dizer que aquele ambiente onde elas estão está sendo estressante para ela. Então, a gente mede através desse índice de sobrevivência, através também da produtividade, né, se essa planta está produzindo ou não, e através do seu crescimento, né, o acúmulo de biomassa. E como que eu sei isso? Né? Medindo, pesando, avaliando, né, as plantas, né? Então, se essa planta ela tem o seu crescimento afetado, ela está num ambiente estressante. Então, como eu falei para vocês, né, um ambiente estressante para uma planta pode não ser para outra. Um exemplo aqui da nossa região, né, que é considerado uma parte de cerrado. Então, o cerrado ele tem um período longo de seca, né, seguido de um período chuvoso. Então, será que esse ambiente do cerrado é estressante para essas plantas? Né? Então, para as plantas que estão adaptadas aqui no cerrado, esse ambiente não é estressante, porque essas plantas, elas têm mecanismos para passar, para suportar esse período de seca, como raízes profundas, né, para buscar água no lençol freático, elas têm cera nas suas folhas, os troncos tortuosos, né, um tronco com uma casca grossa, enfim, então elas têm vários mecanismos para suportar esse período de seca. Então, esse ambiente, para essas espécies que são típicas do cerrado, esse ambiente não é estressante. Agora, para uma espécie, por exemplo, de Mata Atlântica ou de regiões alagadas, regiões de mangue, aí esse ambiente do cerrado pode ser estressante para essas espécies. Tudo bem? Então, como que as plantas elas vão responder ao estresse? Então, aqui eu coloquei algumas situações, né, que pode ser estressante, como o ozônio, temperaturas extremas, alagamento, seca, sal, né? Então, também tem o estresse salino, né? Então, essas situações aqui vai gerar um estresse na planta, né? E como que a planta ela vai reconhecer? Então, ocorre um reconhecimento desse estresse através de moléculas sinalizadoras, né? Que vão reconhecer e traduzir esse sinal. E aí, molecularmente, né, geneticamente, vai ocorrer uma alteração, então, nesse metabolismo dessas plantas. E elas vão responder diferentemente, né, a essas condições estressantes. Então, vai ocorrer uma alteração na sua fisiologia, no seu desenvolvimento, na morfologia da planta, tá? E aí as espécies, elas podem ser, né, tolerantes, passar por um período de tolerância, aclimatação ou adaptação, né? Então, qual que é a diferença desses três termos?
Então, a tolerância é quando a planta ela é submetida a um ambiente estressante e ela vai tolerar aquele ambiente. Então, esse estresse é como se fosse num período curto, né, que ela vai passar, ser submetida a essa condição estressante, e ela vai tolerar esse período, né, de estresse. Já a aclimatação é a planta que ela já sofreu um estresse anteriormente, né, e quando ela vai passar por um período de estresse novamente, ela já vai estar aclimatada, ou seja, ela vai estar mais tolerante àquele ambiente. E a tolerância e a aclimatação são alterações metabólicas, né? Que a partir do momento que cessa aquele período que seria estressante para essas espécies, elas voltam com o seu metabolismo normal, e isso não é passado, né? De geração para geração, isso não é passado geneticamente essa tolerância, digamos assim. Já a adaptação são aquelas espécies que já estão adaptadas, e isso já ocorreu mudanças na genética da planta, tá? Então, são mudanças ali permanentes. A tolerância e a aclimatação são mudanças transitórias, né? Que aquela mudança ali, ela vai ser só durante aquele período estressante, né? Cessado aquele período, a planta volta com seu metabolismo normal, e quando ela é submetida àquele estresse novamente, ela volta a se adaptar àquele ambiente. Agora, quando a planta ela já está adaptada, já é aquela mudança que ocorre na fisiologia, né, da planta, já é permanente. Eu não sei se ficou claro, né? Depois, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aí no final, né? Vai ter um período para as perguntas. Então, o objetivo dessa palestra, né, é mostrar as principais implicações das mudanças climáticas nas plantas. Então, com ênfase nos efeitos do CO2, da temperatura e do estresse salino sobre as respostas fisiológicas das plantas. Então, como eu falei para vocês, essas mudanças climáticas, elas são causadas pela emissão, né, desses gases, do efeito estufa, principalmente o CO2, e a emissão desses gases vai causar uma alteração na temperatura, e essa alteração na temperatura vai causar alterações na precipitação. Então, por isso que eu vou falar dos efeitos do CO2, da temperatura e do estresse hídrico, tanto por seca quanto por alagamento, nas respostas fisiológicas das plantas. Então, começando com os efeitos do aumento da concentração do CO2, né? Não sei se vocês lembram lá das aulas de botânica, né? Das aulas de fotossíntese. Então, as plantas, elas precisam do CO2, né? Para fazer a fotossíntese. Então, não sei se vocês lembram, né? As plantas, elas são autotróficas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, né? Como? Através da fotossíntese. Então, elas vão absorver o CO2 juntamente com a água, né? Na presença de luz e clorofila, elas vão produzir, então, a glicose e o oxigênio. Né? Então, olhando assim, parece bem simples, né? Mas quando a gente vai ver lá na prática, estudando, é algo bem complexo. Não vou entrar em detalhes aqui de fotossíntese com vocês, mas só para lembrar que o CO2, ele faz parte desse processo da fotossíntese, né? Então, as plantas, elas precisam de CO2. Então, pensem só comigo. Esse aumento do CO2, será que vai ser benéfico para as plantas? Né? Pode ser que sim, porque elas precisam do CO2 para fazer a fotossíntese. Então, esse aumento da concentração do CO2 pode causar um aumento, né, de biomassa, devido a maiores taxas de fotossíntese. Então, se a planta está fazendo mais fotossíntese, ela vai acumular
mais energia que será destinada para o seu crescimento, certo? Então, aqui eu coloquei um gráfico comparando, então, aí as plantas C3 e C4. Vou relembrar um pouquinho aqui para vocês, né, que a diferença das plantas C3 e C4. As plantas C4 são plantas que elas acumulam, elas concentram o CO2 ali, né, nas suas células ao redor ali da bainha, do feixe vascular, e então as plantas C3, elas já não têm esse mecanismo, né, de concentrar o CO2. Então, elas têm uma diferença também nas enzimas que atuam na fotossíntese, né, que nas plantas C3 é a rubisco, nas plantas C4, além da rubisco, elas também têm a pepicase, que vai atuar nesse processo aí de concentração do CO2. Então, aqui nesse gráfico, nós temos um aumento aqui, né, da concentração de CO2 e aqui a taxa de fotossíntese. Então, vocês observem que conforme vai aumentando a concentração de CO2, vai ocorrendo o quê? Um aumento, né, da taxa de fotossíntese nas plantas C3. E esse aumento ele está sendo praticamente aqui linear. Já nas plantas C4, começa a ocorrer um aumento, conforme vai aumentando, né, essa concentração de CO2, mas a partir daqui de uma certa concentração, a partir de 300 ppm, mais ou menos, ela estabiliza. Por que, né, essa diferença entre as plantas C3 e C4? Justamente porque essas plantas C4, elas se ajustaram, né, para concentrar esse CO2 ali internamente, quando ela precisar. Então, pode aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, e isso não vai causar um incremento na fotossíntese, diferentemente das plantas C3, né, que continua aumentando a fotossíntese conforme vai aumentando a concentração de CO2. Então, as plantas com metabolismo C3, elas são mais beneficiadas pelo aumento da concentração de CO2, né, do que as plantas C4. Aí aqui outros exemplos, né, com algumas culturas. Aqui nesse primeiro gráfico, nós temos aqui algumas culturas, como a soja, a mandioca, o arroz e o trigo, né, que são espécies C3, e a porcentagem de incremento em elevada concentração de CO2, né, um incremento na fotossíntese. Então, para a soja aqui, por exemplo, ocorre um aumento de mais de 20% na fotossíntese, né, conforme aumenta a concentração de CO2. Para a mandioca, mais de 30%, né, para o arroz, aqui menos de 20%, para o trigo, em torno de 30%, né, aí aqui para a biomassa, que é a parte das folhas, né, enfim, da massa seca, aqui da soja, do arroz, do trigo, né? Então, percebam que cada espécie, elas respondem de uma forma diferente, né? De acordo com esse aumento da concentração de CO2. E nesse outro gráfico aqui é o gráfico de rendimento para essas mesmas culturas. Então, o que eu quero mostrar aqui com esses gráficos para vocês? É que o aumento da concentração de CO2, isso falando isoladamente, tá? Sem outros fatores, sem analisar outros fatores como a temperatura, né? A gente sabe que no seu ambiente ali onde elas estão plantadas, né, não tem como isolar esses fatores, né? Mas aqui foi feito um trabalho, né, que avaliou apenas o efeito do aumento do CO2. Então, essas espécies, elas vão responder de uma forma diferente, mas todas elas, percebam que em todas elas ocorre
um aumento, então, tanto da fotossíntese quanto da biomassa, do rendimento, né, em resposta a esse incremento de CO2, tá? Então, cada espécie, ela vai responder de uma forma diferente, né, só que em todas elas ocorre um aumento, né, tanto da fotossíntese quanto da biomassa, quanto do rendimento, em resposta a esse incremento de CO2. Então, a, o aumento da concentração de CO2 vai estimular a fotossíntese, né? Porque é um componente ali básico para que ocorra a fotossíntese, né? Então, o aumento dessa concentração de CO2 vai estimular a fotossíntese. Só que, entretanto, esse aumento da concentração de CO2, ele vai causar, então, um aumento também da temperatura, como nós vimos lá, né, sobre as mudanças climáticas. Então, esse aumento da emissão de CO2 causa, então, o aumento da temperatura, né, um aquecimento. E aí esse aquecimento vai causar alterações na precipitação. Então, isso vai. O que isso quer dizer, né? Que efeitos diferentes, vai causar efeitos diferentes com alterações, né, nas respostas das plantas, né? Tanto na fisiologia quanto na morfologia, alterações bioquímicas, moleculares, tá? Então não tem como isolar só o efeito do CO2, né? Então, esse analisando isoladamente, esse aumento do CO2 seria benéfico para as plantas, né? Como nós vimos ali, os gráficos anteriormente, né? Ocorre um aumento da fotossíntese, aumento de biomassa, aumento de rendimento, só que não tem como isolar esse fator, né? Então, esse aumento da concentração de CO2 vai gerar um aumento de temperatura devido ao efeito estufa, né, e isso vai causar alterações na precipitação. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, desse aumento da temperatura sobre a fisiologia das plantas. Então, eu já falei sobre o aumento da concentração de CO2, que vai gerar um aumento de temperatura. Então, a maioria das plantas, elas não sobrevivem após uma exposição prolongada a mais de 45 graus, tá? Exceto algumas espécies da caatinga, espécies que já estão adaptadas a esses ambientes mais quentes, tá? Mas a maioria das espécies, elas não sobrevivem a uma exposição prolongada a mais de 45 graus. Então, essa alta temperatura foliar, juntamente com o déficit hídrico, vai causar o estresse térmico. Então, esse aumento de temperatura e o déficit hídrico, eles estão muito relacionados, tá? Porque aumenta a temperatura, que ocorre? As plantas, elas vão fechar os seus estômatos para evitar uma transpiração excessiva. E aí, fechando os seus estômatos, elas não vão absorver o CO2, porque a partir dos estômatos ali que ocorre, né, a entrada de CO2. Eu já vou mostrar para vocês uma imagem, não sei se todos lembram, né, o que é estômato, o que isso tem a ver, né? Então, já mostro para vocês. E aí, fechando os estômatos, não entra CO2, então a fotossíntese fica comprometida, e esse aumento de temperatura pode causar, então, esse déficit hídrico na planta. Então, o aumento de temperatura e o déficit hídrico, eles estão relacionados, tá? E causa o estresse térmico na planta. Então, quando ocorre um aumento da temperatura, as plantas, elas vão transpirar mais, né? Como nós, né? O que acontece quando está muito calor? A gente começa a suar, né? Para manter a nossa temperatura corporal, para que não ocorra um aumento da nossa temperatura. As plantas, elas transpiram, né, através dos estômatos. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, de uma folha, e aqui ampliando, né, a,
fazendo um corte aqui, ampliando, nós podemos observar aqui, então, os estômatos, né, que são essas aberturas aqui. Então, aqui é o estômato aberto e aqui é ele fechado. Então, é através dessa abertura aqui que vai ocorrer, então, as trocas gasosas, né, que vai o CO2 e sai aqui, né, o oxigênio e moléculas também de água, né, no processo de transpiração. Então, com o aumento da temperatura, ocorre o quê? Uma maior transpiração, né? Para essas plantas, elas têm que manter a temperatura foliar. Só que esse aumento de temperatura vai causar também um déficit hídrico, né? Então, as plantas, elas começam a transpirar, só que chega no um período de pico, né? Por exemplo, meio-dia, 1 hora da tarde, que é o período ali de maior calor, as plantas elas fecham os estômatos para evitar essa perda excessiva de água. E aí, se fecha os estômatos, não entra o CO2, e aí vai reduzir, então, a fotossíntese e a respiração. Reduzindo a fotossíntese, a planta ela tem o seu crescimento comprometido, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse gráfico em relação à taxa de fotossíntese e da temperatura foliar, junto com um aumento aqui do CO2. Então, aqui são 3 fatores, né? 2 fatores, na verdade. O aumento da temperatura com o aumento aqui da concentração de CO2 sobre a taxa de fotossíntese. Então, conforme aqui vai aumentando a temperatura foliar, pode ocorrer, né, um aumento da taxa fotossintética até uma certa temperatura, né? A partir de que começa a aumentar a temperatura, começa a reduzir essa taxa fotossintética, independente da concentração de CO2, né? Então, aqui eu tenho 140 ppm, 250 e 500. Então, conforme aumenta essa concentração de CO2, também aumenta a taxa fotossintética. Só que a partir de uma certa temperatura, começa a cair, né? Ó, vocês estão observando aí que começa a cair a taxa fotossintética, né? Por quê? Aumenta a temperatura, as plantas fecham os estômatos para evitar a transpiração excessiva, para evitar o déficit hídrico, né? E aí a fotossíntese ela é comprometida. Então, ocorre o quê? Começa a causar uma queda aí na fotossíntese. E aí as espécies, falando genericamente, tá? Mas cada espécie elas vão responder de uma forma diferente, mas falando de uma forma geral, as plantas elas têm alguns mecanismos para suportar, né, esse aumento de temperatura. Por exemplo, elas podem desenvolver tricomas, ceras, né? Então, esses tricomas e ceras é para refletir, então, a luz solar, para não absorver tanta energia, né? As plantas elas têm esse mecanismo de enrolar as folhas, né? Ocorre um murchamento, né? E aí, quando enrola as folhas, diminui a área, né, de contato da luz solar. Orientação vertical, o que seria isso? Algumas espécies, elas têm esse mecanismo, né? Se a folha ela está mais horizontal, a sua superfície toda está absorvendo aquela luz solar, né? E quando elas mudam a sua orientação, né, para a forma vertical, então diminui a área de contato com a luz solar. E algumas espécies também reduz as suas folhas, o tamanho das folhas, tá? Para evitar, então, aí esse estresse térmico, né? Esse aumento de temperatura. Só que isso, pessoal, esses estresses, algumas espécies, elas podem suportar, né, um estresse, só que depende também do período que ela vai ficar, né, sob esse estresse, né, e a intensidade
desse estresse, né? O quanto essa temperatura aumenta, por quanto tempo essa planta ela vai ficar submetida a essa condição, né? Então, pensando em mudanças climáticas, são alterações que vão durar, né, por muito tempo, se continuarmos aí com essas emissões, né, de gases do efeito estufa, né, enfim, então essas alterações de temperatura é por um bom período, né, isso tende a ir aumentando. E aí as plantas, elas, elas podem desenvolver, então, essas adaptações, né, só que todas as espécies têm esses mecanismos, né? Será que todas as espécies têm esses mecanismos para suportar esse aumento de temperatura por um bom tempo, né? Então, se a planta ela se adaptar, ela se aclimatar a esse ambiente, né? Ela mudar aí a sua fisiologia, a sua morfologia, pode ser que ela sobreviva, né? E passe por esse período estressante. Só que isso vai comprometer, né, o seu desenvolvimento, vai comprometer a fotossíntese, né? Mas elas têm esses mecanismos de adaptação. Então vejam só como é incrível isso, né? Quando eu estudo e vejo o que as plantas elas são capazes de fazer para suportar, né, um ambiente estressante, é, é muito interessante, é muito legal o que elas são capazes de fazer, de mudar, elas são capazes de mudar o seu metabolismo, a sua morfologia, para passar, para tolerar um período estressante. Só que nem todas as espécies, né, infelizmente, suportam, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos da minha pesquisa, né, do doutorado, que foi sobre o déficit hídrico. E aí eu vou mostrar, eu estou trabalhando com duas espécies, né? Uma suportou, a outra não. Então, isso depende da espécie, né? Depende do período, por quanto tempo essas plantas elas ficam submetidas a esse período estressante, tá? E aí, então, agora falando sobre os efeitos do estresse hídrico, o que 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 o estresse hídrico vai, então, causar, né, na planta, essa alteração da precipitação, né? Inibição da expansão foliar, né? Ou seja, as folhas, elas não vão crescer, né? Vai ter uma inibição dessa expansão foliar, a abscisão foliar, ou seja, a queda dessas folhas. Então, as plantas, quando elas estão submetidas, né, a esses tipos de estresse, ocorre toda uma alteração, né? Sinalização através de hormônios. Então, o hormônio que causa a abscisão foliar é o ABA, né? O etileno, que vai causar aí a queda dessas folhas. Pode ocorrer um crescimento de raiz, né? Como eu falei para vocês, para as plantas buscar água, né? Então, pode ocorrer então esse crescimento de raiz, o fechamento estomático, né? Para evitar o déficit hídrico, e pode ocorrer também um ajuste osmótico. O que seria esse ajuste osmótico? As plantas elas vão acumular algumas substâncias, por exemplo, a prolina, né? Que é um tipo de aminoácido, elas vão acumular nas suas folhas para que ocorra a absorção de água, né? Para evitar esse déficit hídrico nas folhas. Então, todas essas pontuações que eu fiz aqui, né, são estratégias que as plantas elas utilizam para se aclimatar, né, a esse ambiente de déficit hídrico. Então, elas vão inibir a expansão foliar, elas podem perder as suas folhas, né, para não ter gastos, né, energéticos aqui para manter as suas folhas. Então, elas perdem as folhas, ocorre um crescimento de raiz, o fechamento estomático, né, para evitar a transpiração, para evitar a perda de água, e ocorre um ajuste osmótico.
E aqui, como eu falei para vocês, né, essas fotos aqui é do meu experimento, que essa espécie aqui é a sangra d'água, ela é bem conhecida aqui na nossa região, é de ela ocorre naturalmente, né, principalmente em mata ciliar. E aí o meu experimento eu fiz com diferentes capacidades de campo, né? Eu fiz em 100%, onde a planta ela é bem irrigada, né? 75%, 50%, que já aí já causa um estresse hídrico moderado, e 25%, que seria bem pouca água mesmo. Então, observem aqui, ó, com 100%, olha só a planta como que ela tá. Ela tá grande, as folhas grandes, ó. Com 75% não mudou muito, com 50% já tem menos folhas, né? As folhas já estão menores. E aqui com 25% a planta praticamente não cresceu, ela ficou do mesmo tamanho que eu coloquei no vaso, e olha o tamanhozinho das folhas aqui, ó, as folhas pequenas, né? Então, ela suportou esse déficit de água, ela suportou esse estresse hídrico, só que ela não se desenvolveu, né? Aí aqui as raízes, ó, diferentemente com o que eu falei para vocês, né, com 25%, as raízes elas não se desenvolveram porque faltou água para a raiz poder crescer. E como ela também estava no vaso, limitou também o crescimento da raiz. E aqui 100% as plantas elas já estão com as raízes já maiores, tá? Então, essa espécie suportou. A outra espécie que eu trabalhei, que é do mesmo gênero, né, que é a capixingui. Então, essa daqui, a sangra d'água, é a Croton urucurana, a capixingui é a Croton floribundus. Então, elas são do mesmo gênero, porém, a Croton floribundus, ela não suportou, elas morreram, as plantas morreram com 25%. Não aguentaram 30 dias de experimento. Né? Já essa espécie aqui, ela suportou o período todo de experimento, que foram 90 dias. Porém, não cresceram, né? As mudas não cresceram. Aqui eu coloquei um gráfico para vocês, né? Com o potencial hídrico da folha. Então, conforme vai ficando negativo aqui, é que tem menos água, tá? Na expansão foliar e sobre a taxa de fotossíntese. Então, conforme vai aumentando aqui o déficit hídrico, ó, ocorre uma diminuição da expansão foliar e também ocorre uma diminuição da fotossíntese, né? Então, a planta não faz fotossíntese, então não tem como ela crescer, né? Não tem como ela produzir o seu alimento ali para ela se desenvolver. Então, as folhas não crescem, ela não cresce em tamanho, né? Então, fica limitado o seu crescimento, né? Aqui é um trabalho, né, com uma outra espécie, que é o mutambo, sobre a déficit hídrico também, né, o estresse hídrico no metabolismo e no crescimento. Então, a gente observa aqui, ó, que também é com capacidade de campo, né, então 100% é bem irrigado, 12,5% é o estresse severo, né, 50 e 25 seria um estresse moderado. Então, diminui a altura, né, conforme vai diminuindo a quantidade de água. Então, aqui é com 35 e com 83 dias. Então, aqui, ó, com a capacidade de 12,5%, a espécie morreu, né? Não aguentou 83 dias. Então, diminui diâmetro, diminui comprimento de raiz, diminui área foliar, né? E também o seu metabolismo é alterado, né? A condutância estomática, né? Então, abertura e fechamento. Então, aqui com 12,5%, fechou os estômatos, então reduz fotossíntese, a planta não transpira, né? Enfim, então ocorre toda uma alteração metabólica para essa espécie poder se manter, né? Só que ela se manteve aqui no estresse severo, ela se manteve por 35 dias. 85 ela já não aguentou, essas plantas morreram, né? E agora falando um pouquinho já para finalizar com o último efeito aqui, né, do que seria o alagamento. Então, essas mudanças climáticas também
pode causar chuvas excessivas, né? E pode comprometer, então, algumas espécies que não são adaptadas. Então, tem espécies que elas são adaptadas, por exemplo, quando vocês vão para a praia, lá na região de mangue, tem aquelas espécies que vivem, né, em regiões alagadas. Só que aí as espécies que não estão adaptadas nesse ambiente, né, o que elas fazem para mudar a sua fisiologia, para poder suportar um período, né, de alagamento, ou enfim, o que vai acontecer? Então, quando o solo ele é alagado, a água ela vai tomar os espaços no solo, né? E isso vai diminuir a quantidade de oxigênio presente ali no solo. E isso vai favorecer a presença de alguns micro-organismos anaeróbios, que com o processo de metabolismo, eles liberam alguns gases que são tóxicos para as plantas. E além disso, com a falta desse oxigênio, as raízes das plantas elas também são comprometidas. E aí elas não fazem a respiração, elas podem fazer um processo de fermentação, tá? Que daí envolve atividade de enzimas, que é a enzima do alagamento, principalmente a ADH, né? Então, a deficiência de oxigênio e o baixo potencial redox do solo, induzidos pelo alagamento, vai afetar a fisiologia, como mudanças na assimilação de carbono, né? Que essas plantas, elas também, mesmo elas estando alagadas, né, ali com água, só que o excesso, o solo encharcado, elas também fecham os estômatos, né? Vai alterar a absorção de nutrientes, né? E vai ocorrer uma supressão do metabolismo respiratório das raízes. Então, essas raízes elas não vão conseguir respirar normalmente, né? A gente diz que o ambiente ele está anóxico, né? Anoxia, que é a falta de oxigênio. Então, aqui eu coloquei essa imagem com uma planta, um solo bem arejado, comparando com o solo com déficit, né, de oxigênio. Então, aqui a planta normal, né? O ângulo normal das folhas, os hormônios normais, né? Os estômatos abertos, metabolismo aeróbico. E aqui num solo encharcado, né, no alagamento, vai ocorrer o quê? Uma epinastia, que é o murchamento dessas folhas, aumento de hormônios que vai causar a abscisão e a senescência, né, o envelhecimento e a queda dessas folhas, estômatos fechados, metabolismo fermentativo, né, das raízes aqui. Então vai ocorrer essa série de alteração nessas plantas alagadas. E aí quais são os sintomas, né? É, menor menor raiz, né? As raízes não vão crescer, né? E o que vai levar à diminuição da massa seca. Vai ocorrer um aumento de raízes adventícias. Essas raízes são raízes de suporte, são raízes de suporte, né, para suportar essas plantas nesse ambiente alagado. Vai ocorrer um aumento de aerênquimas, né, que são as células do parênquima, elas vão sofrer uma deteriorização, e aí para aumentar, então, essas superfícies, né, formando esses aerênquimas, onde elas vão acumular ali o oxigênio. O maior diâmetro do colo, por causa do aumento desses aerênquimas, o maior alongamento do caule, a senescência, que é o envelhecimento das folhas, e a queda devido ao aumento desse hormônio, que é o ácido abscísico, e maior clorose, que é as folhas elas vão perdendo a clorofila, né, elas vão ficando amarelas, e isso vai diminuir a fotossíntese. Então, aqui eu coloquei, já para finalizar, esses gráficos que esse trabalho eles fizeram com uma espécie de citronela, que é a citronela gongonha, alagado e não alagado. Então, eles compararam aqui a altura, né, da parte aérea. Então, as espécies não alagadas, elas cresceram mais do que as alagadas, né? A área foliar
também a das alagadas, teve uma diminuição, né, dessa área foliar, já não alagada, ela continuou crescendo. Assim, ocorreu para o número de folhas, né, para massa seca da parte aérea, então o alagamento reduziu, né, o número de folhas, a massa seca, só que aumentou o diâmetro, né, as plantas alagadas aqui aumentaram o diâmetro devido ao aumento de aerênquima, e aqui a massa seca de raiz, né? Então, elas tiveram as raízes aí diminuídas, porque as raízes vão se deteriorando, né, com o alagamento. Então, aqui são as que eu trabalhei, né, aqui é não alagado e aqui é o alagado. Então, aqui a raiz adventícia, estão observando aqui, essas plantas, ó, quando a mesma espécie, aqui não alagada, não tem lenticela, não tem raiz adventícia. E quando essa planta, essa espécie foi submetida ao alagamento, elas começaram a desenvolver essas raízes adventícias e lenticelas. Olha só que interessante. Essas lenticelas é para que ocorra as trocas gasosas. Então, vai ocorrer através dessas lenticelas que estão presentes tanto no caule quanto nas raízes. E aqui é a imagem do aerênquima. Ó. Aqui é de uma planta que não foi alagada, e aqui é de uma planta que foi alagada, aumentando aqui, então, os espaços, né, para que ocorra um acúmulo de oxigênio aqui dessas plantas. Então, essas são estratégias, né, para que essas espécies elas suportem ao período de alagamento. Então, essa espécie que eu mostrei aqui para vocês é a Croton floribundus, que é a capixingui. A sangra d'água, que é a Croton urucurana, ela também apresentou aumentos, né, de lenticela, raiz adventícia, quando elas foram alagadas. Então, olha só que interessante, essas espécies, elas são capazes de mudar, né, a sua morfologia para poder suportar o período de alagamento. Só que essa espécie aqui, ela só suportou 60 dias alagadas, né? Elas morreram com 60 dias. E a outra espécie, que é a Croton urucurana, que é a sangra d'água, que ela já é desses ambientes, né, de massa ciliar, que é ambiente alagado, elas suportaram os 90 dias de alagamento. E uma outra estrutura para adquirir o oxigênio são os pneumatóforos, né, que são essas raízes aéreas aqui, né, para poder absorver o oxigênio. Então, é muito comum, né, em regiões de mangue, espécies, né, de regiões alagadas, né, algumas podem desenvolver esses pneumatóforos. Então, já para finalizar, essas mudanças climáticas, elas já estão ocorrendo, né, e vai ser cada vez mais evidente se continuar da forma como estamos, né, sem políticas para reduzir, né, essa emissão de gases do efeito estufa, né, e para enfrentar esse problema, as plantas elas serão confrontadas, né, com opções limitadas, evitar a perda de seu hábitat ou extinção, né? Então, elas vão ser confrontadas, né? Elas vão ter que se adaptar, migrar ou morrer, né? Então, com essas alterações do clima, dependendo da espécie, algumas vão mudar o seu metabolismo, conforme nós vimos aí, né? Diante de cada situação estressante, elas vão mudar o seu metabolismo ou não, né? Algumas espécies não têm essa alteração, né, metabólica nem morfológica, e outras têm, mas não suportam muito tempo, né? Então as plantas elas vão ter que se adaptar, migrar ou morrer com essas mudanças climáticas. Né? Então, o aumento na concentração de CO2, da temperatura, né, e as alterações nos padrões de precipitação provocam, né, podem provocar, então, alterações nas plantas, como nós vimos. E todas essas alterações podem levar a mudanças na composição e também no funcionamento, né, nos diversos ecossistemas. E aí, aqui algumas referências que eu utilizei, né, para preparar essa palestra para vocês. E é isso, pessoal. Agradeço a todos, né? E se alguém tiver alguma dúvida,
Oi, Vânia, muito obrigada, então. Foi realmente muito esclarecedor, muito boa a sua palestra, agradeço já novamente. Temos várias perguntas, então a gente está com Vamos ver se vai dar tempo. com um tempo um pouco curtinho. Algumas até você já respondeu, né, ao longo da apresentação, então eu vou fazer a pergunta só para a pessoa se sentir contemplada, caso ainda tenha ficado alguma dúvida. Antes de eu iniciar as perguntas, só lembrando a todos de preencher, tá aí o link, né, para presença. Então não saiam, tá? Antes de preencher. E aguardem mais um pouquinho, quem não tiver palestra depois, também para compartilhar aí dessas experiências e a pergunta do pessoal aí. Vou por ordem de quem foi colocando. Então, a Nathalie Araújo perguntou que quando a planta tem adaptação, ela pode morrer caso o ambiente volte a ser como era antes? Se ela, não entendi, se ela foi submetida a uma condição estressante e aquela situação voltou ao normal, é isso? Pensando, foi bem no início, então, naquela questão do aumento, né, do CO2, da temperatura, tudo isso. Vamos supor que ela tenha se adaptado a essa condição e o ambiente volta a ser como ela era antes. Ela é capaz de morrer ou ela é capaz de se adaptar novamente? Não, ela pode se adaptar novamente. Inclusive, nós já fizemos alguns experimentos, né? Esse experimento mesmo de alagamento que eu fiz eu tirei elas do alagamento e deixei por um tempo para ver se ela ia sobreviver, né? Então, algumas espécies sobrevivem, outras não. Acho que vai depender muito do contexto, né? De como foram essas modificações também. Isso, por quanto tempo que ficou naquela condição estressante, né? A Diana Loco, não sei se ela está aqui ainda presente. Qualquer coisa, coloque aí de onde você é, Diana. Ela mandou bastante perguntas aqui para a gente. Com relação, principalmente com a questão das plantas C3, C4, as plantas que têm o crescimento lento têm baixa absorção de CO2, de dióxido de carbono? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Às vezes depende da espécie, né? Tem espécie que elas demoram mesmo para crescer, é próprio da espécie. Mas se já é conhecido que aquela espécie ela tem um desenvolvimento rápido e ela não está se desenvolvendo como ela deveria naquele período, ela pode estar passando por um estresse, sim. Joia. E ela perguntou também os espinhos, né? Os espinhos do cacto são uma adaptação de alta temperatura? Sim. E os espinhos são as folhas, né? Modificadas, exatamente. Para suportar, né, o calor da caatinga. O Leonardo Ferreira. O que determina nas plantas quanto elas conseguem suportar? Então, tem alguma coisa que falar, você suporta até essa taxa? Algum tipo de metabolismo, proteína, sei lá, alguma coisa envolvida nesse processo? Sim. Por exemplo, as plantas que elas estão sobre o estresse térmico, por exemplo, térmico e hídrico também, elas também produzem enzimas, né? Porque com o calor excessivo ocorre a formação a gente chama de espécies reativas de oxigênio, que são as ROS, né? E aí as plantas produzem enzimas para evitar essas espécies reativas de oxigênio, né? Porque quando ocorre essa formação dessas espécies reativas de oxigênio, ocorre uma peroxidação lipídica. E para evitar essa peroxidação lipídica, as plantas elas produzem essas enzimas, né? Só que nem todas as plantas produzem. Então, é muito específico de cada espécie, né? Então, por isso que tem muitos trabalhos, né? Hoje em dia tá muitos artigos saindo, né, com esses tipos de estresse com diferentes plantas, né? A gente sabe quais são os mecanismos que as plantas elas podem, né, desenvolver para só que a gente não sabe se todas as espécies vão produzir ou não. Então, por isso que vários trabalhos estão sendo feitos com espécies diferentes, né,
para saber se as espécies suportam ou não, né? Mas todas praticamente têm mecanismos para elas são capazes, né, de modificar o seu metabolismo, a sua morfologia. Só que o estresse ele depende muito da intensidade e também do período, né, que essa espécie ela é colocada nesse estresse, né? Então depende da intensidade, depende também da duração do estresse. Então, às vezes a espécie ela tem mecanismos para suportar aquele estresse, mas conforme vai passando o tempo, né, ela não vai suportar, né? Porque ela começa reduzindo a fotossíntese, aí reduz o crescimento. Só que vai chegar um ponto que, que reduzindo a fotossíntese ao máximo, essa planta não vai crescer, e aí vai chegar um ponto até dela morrer, né? Que tem algumas alterações que elas são transitórias e outras são permanentes. Então, quando a planta ela chega no ponto, por exemplo, de murcha permanente, vamos supor, né? Ela vai causa um enrolamento das folhas, porque a planta vai perder a água, né? Só que esse ponto de murcha, ele tem um ponto X ali, que se a planta atingir aquele ponto, ela morre, né? Então, é isso que vai determinar, né? Se ela vai morrer ou não, né? Não sei Faz se eu respondi, se ficou claro. Sim, Leonardo. Agora vocês vão ouvir o sino, porque tem hora que o sino toca bastante aqui. Mas a Diana também perguntou: a oxigenada 10 volumes pode amenizar o estresse hídrico na planta? A água oxigenada? Olha, eu não sei dizer, mas quando ocorre as espécies reativas de oxigênio, uma da formação é o componente da água oxigenada, que ele vai ser quebrado, né, e vai produzir água e oxigênio. Pode ser que sim, não tenho certeza. Não sei afirmar com certeza. Tá joia. Mas pode ser que sim, pode causar aí alguma alteração, sim. Temos mais 3 perguntas, então. Aí a gente finaliza para não estender muito o tempo, tá, Vânia? Tá. Uma planta consegue se aclimatar a uma região oposta à sua origem de forma saudável? Plantas de altas temperaturas cultivadas em regiões frias ou vice-versa? Acho que você falou um pouquinho disso também, né? Sim, vai depender, né, da intensidade, da duração. Sim. Se essa planta ela é de um ambiente quente e ela foi colocada num ambiente com temperaturas mais amenas, né? Ela vai mudar o seu metabolismo, ela não vai crescer como ela deveria, né? E aí, se ela continuar naquele ambiente ali, pode ser que ela não morra, mas ela não vai atingir o seu potencial máximo. Acho que isso vem bem de encontro com a pergunta do Carlos Azevedo, né? Que as plantas possuem a capacidade de evoluir, mas a gente tem que pensar em evoluir entre aspas, né? Porque evolução é um processo bastante Lento. longo, Uhum. com até rapidamente. O que faz com que elas possam mudar tão rápido assim? Acho que mais nessa questão de adaptação, né? Uhum. Metabolismos, Se né? a gente observar, né, as plantas elas conquistaram o ambiente terrestre, né, através justamente dessas modificações que foram ocorrendo, né? E aí essa adaptação, quando a planta está adaptada, como eu falei, né, já ocorrem modificações ali genéticas que já vai ser passada, né? E aí com isso a planta ela foi evoluindo do ambiente aquático para o ambiente terrestre, né? E elas continuam evoluindo. Então, com essas mudanças climáticas, elas vão ser confrontadas, né? Ou elas vão ter que se adaptar, ou elas vão morrer, né? Então, são situações, elas não têm muita opção, né?
Ou elas têm que se adaptar, muitas espécies, se continuar, elas vão morrer. Só que muitas vão se adaptar, com certeza, né? Como a gente viu aí as estratégias de adaptação. Então, já é mais cruel, né? Adapte-se ou morra. É, Acaba que as características vão sendo selecionadas, né, ao longo sim, do tempo. E aí, aquelas espécies que já têm essa adaptação um pouco mais maleável, acabam continuando no ambiente. Então, pensando lá na evolução, né, Darwin, seleção natural, então fazendo um apanhado com isso também, a gente tem toda essa questão envolvida, né, Vânia? com E certeza. para finalizar a pergunta do Kevin, não sei se o Kevin está aqui ainda, mas se os espinhos, né, por exemplo, do cacto, se serve contra defesa de predadores. Sim, sim. Existem vários tipos, né, de tricomas, como eu falei. Então, tem tricomas glandulares. Esses glandulares são tricomas que acumulam ali substâncias tóxicas, né, contra predadores, né, contra herbivoria, enfim. Então, esses tricomas, além dessa adaptação, né, a temperaturas secas, né, e de alta temperatura, essas adaptações também, esses tricomas também servem para outros tipos, né, de ataques, né, patógenos, enfim. Tá joia. Então, Vânia, encerramos aqui também as perguntas. Novamente agradeço a participação, o pessoal também que ficou aí com a gente até o final, muito obrigada. Vocês Obrigada, possam pessoal. participar aí também de outras palestras, o evento está muito legal, só palestra topzera, né? Então, Vânia, muitíssimo obrigada mesmo por sua participação. Eu que agradeço. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. E boa noite, né? Boa tarde. Boa noite.